Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juan Alves Podcast. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Juan Alves, eu sou psicanalista clínico e o meu foco é o tratamento dos transtornos mentais e emocionais. Meu trabalho consiste em ajudar você a entender e tratar as raízes dos seus sofrimentos emocionais. Hoje nós vamos conversar com a doutora Quino Cristina. Ela é médica formada em Cuba, pós-graduada em psiquiatria e já por 2 anos ela é proprietária do consultório Mente e Vida em Estância, Sergipe. A nossa missão aqui nesse podcast é trazer conversas profundas que unem saúde emocional, saúde mental e saúde física, para transformar a maneira que você entende a si mesmo. Junto com a doutora Quino, hoje nós vamos tratar sobre um tema que está incrível: saúde mental nos dias de hoje. Você não pode perder. Mas antes de começar, eu vou pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu joinha, deixar o seu gostei nesse vídeo. Se você já é inscrito, deixa o seu gostei e envia esse episódio para alguém que você acha que precisa. Eu vou deixar aqui na descrição os meus links com os meus serviços e também o link para você entrar no grupo de WhatsApp do programa Desperte Sua Personalidade, um programa de desenvolvimento emocional para você que deseja fortalecer a sua personalidade, sente que a sua personalidade está fragmentada e deseja começar o ano já se autoconhecendo, com autoconhecimento lá no alto. Então, vou deixar os links aqui para você entrar e fazer parte desse grupo. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o episódio de hoje. Muito bem, doutora Quino, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Boa noite, Ivan. Obrigada por esse convite. É um prazer enorme estar aqui. Dizer que eu acredito que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu acredito que já participei de muitos eventos, mas essa é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. E, assim, é com muita honra, né, que eu venho nesse momento, apesar de ser a primeira vez, mas é interessante trazer um tema e falar de coisas tão importantes, coisas que significam muito nos dias de hoje. Então, é sobre isso. Excelente, doutora. Pode ter certeza que para a gente é uma honra receber você aqui, ainda mais é o nosso 10º episódio, então nota 10, já começamos com a nota 10. Seja muito bem-vinda. Pessoal, a doutora Quino, para a nossa audiência aqui, ela vem fazendo um trabalho muito legal aqui em Estância. Ela tem um consultório Mente e Vida, a gente já vai falar sobre isso, e ela vem fazendo um trabalho excelente junto com a sua equipe na saúde, não só na saúde, mas também na saúde mental, na saúde física e mental, e a gente vai conversar sobre isso já já. Mas sempre, como a gente gosta de começar aqui no nosso podcast, doutora, a gente quer saber um pouco da sua história. Como é que você chegou até esse mundo da saúde física, da saúde emocional? Conta pra gente, conta pra nossa audiência, como é que foi essa jornada, os desafios, obstáculos? Conta pra gente, doutora. Então, Juan, veja, eu moro em Estância, já tenho 11 anos, e, assim, eu não sou estanciana, né? Sou filha natural de Porto da Folha, que é no estado de Sergipe, mas me criei em um assentamento de reforma agrária no município de Poço Redondo. Então, foi um dos primeiros assentamentos, eu acredito que o primeiro assentamento de reforma agrária do estado de Sergipe, que é o assentamento Barra da Onça.
Então, eu sou filha de assentados de reforma agrária, meus pais são agricultores. Então, assim, eu acredito que o mundo da saúde, o sonho para entrar na faculdade de medicina, eu acredito que é um pouco ilusório, né? Hoje, eu diria que a gente tem um erro de percurso e eu acredito que esse erro foi acerto, porque ninguém espera que um filho esperava. Hoje é muito mais fácil, mas esperava que uma filha de assentado fosse estudar medicina. Então, meus pais, eles sempre foram assim muito dedicados à situação social. Então, eles trabalhavam muito em comunidade. Minha mãe é parteira, meu pai é um agricultor que sempre trabalhou nas comunidades, seja na luta pela terra, então esteve ali sempre contribuindo na luta pela terra no estado de Sergipe. Ele uma das comunidades que ele deu mais suporte, que esteve ali junto com todos, e com um Frei Enoque, não sei se chegou a conhecer, que foi o prefeito de Poço Redondo, mas ele é frade, e ele levou adiante a luta pela terra nas terras da Ilha de São Pedro, que é onde é a Ilha dos Chocós, que é onde hoje continua ainda essa tribo, que é as aldeias de indígenas daqui do estado de Sergipe. Então, meu pai esteve sempre nessa luta no sertão do estado e minha mãe nas pastorais das crianças como parteira e estudando e trabalhando com saúde. Então, eu sempre tive um interesse. Eu sou a única filha, mulher, né? Sou de uma prole de 7 filhos, eu sou a única filha mulher, então são 6 homens. E, assim, nascer em um mundo que é machista dentro de uma casa com 7 homens é muito desafio. Então, desde esse momento de sair dentro de casa já foi desafiador para mim, né? De sempre quebrar barreiras e quebrar, por exemplo, o que as pessoas têm como já que é certo. Então, você não vai para esse lugar porque você é mulher, nós vamos. Então, isso já foi quebrado, porque eu tive a facilidade de que meu pai não me bloqueou nesses espaços, e então ele me deu acesso a todos esses espaços, igual deu aos meus irmãos. Então, para a gente, isso é uma vitória. E, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria, na verdade, mas o que eu sabia era que eu não queria continuar naquela luta de trabalhar sempre na seca prolongada, na roça com meus pais, sem ter uma perspectiva de vida. Então, eu sabia que ali não era o lugar que eu sonhava, mas também não tinha uma outra alternativa. Então, através da luta do MST, que por fazer parte da luta pela terra e por ser filha de assentado, militantes dos movimentos sociais, então eu fui indicada a estudar medicina em Cuba, e Cuba disponibilizava bolsas para o Brasil para a medicina, então não só para o MST, mas também para alguns partidos políticos, inclusive tem médicos daqui de Estância que se formaram também em Cuba, que já voltaram. Então, assim, foi nesse momento que eu fui para Cuba fazer medicina. Foi desafiador, porque eu nunca tinha saído do estado e acabei indo para uma longa jornada no Brasil. Cheguei a percorrer entre o estado de Goiás, Brasília, São Paulo, fazendo uma preparatória do espaço de formação política, de formação ideológica e até formação humanitária, para poder compreender como é o processo de luta, né, de desafios da saúde pública no Brasil, para quando você chegar em outro país, pelo menos você saber, né, e conhecer a sua história, porque você não vai para um país, eu simplesmente vim porque eu ganhei uma bolsa e vim estudar aqui em Cuba. Mas quando alguém perguntar por que você, num país que é maior que maior que Cuba, você veio fazer medicina em Cuba, então, assim, e não fez no seu país, né? Então, assim, você precisa compreender que
das suas raízes, de onde você veio e por que você não entrou na universidade no Brasil. Porque na época que eu era para entrar na universidade, e hoje eu tenho 41 anos, então, quando eu entrei na faculdade eu tinha 22 anos, então já foi desafiador, porque quando eu estava entrando, é praticamente a idade que meus irmãos saíram depois, com 23 anos, meus irmãos estavam saindo formados. Então, foi a época que eu estava entrando na universidade. Então, eu tive o desafio de estar em outra cultura, de estar em outro país, e de também desafiar um idioma, porque a pessoa que não fala bem e que não tem corretamente nem o português, porque nosso idioma ele é muito difícil, então, assim, eu acredito que as pessoas dizem, não, eu tenho dificuldade de aprender inglês. Inglês é um idioma muito fácil de aprender, você precisa de tempo para praticar, só que o português ele é muito difícil de aprender as ordens, as formas gramaticais, a conjugação de verbo, é muito difícil. Só que para a gente ir para outro país, falar um outro idioma, né, que em Cuba se fala o castelhano, que é um idioma parecido com o espanhol, só que não é o espanhol da Espanha. E, assim, para mim foi desafiador, porque eu não conseguia, além de tudo, estar morando no Brasil e falar. A gente não fala a mesma forma que a pessoa do Sul, né? Quem mora no Sul. Então, terra, a gente fala o re normal. Então, terra. E lá no Sul, as pessoas já falam terra. Então, para eles já tem uma facilidade. Então, para mim, a dificuldade com R foi uma forma muito desafiador. E até de vergonha, porque quem é tímido tem vergonha, inclusive, de falar errado, né? Então, assim, foi difícil. Eu diria que, para mim, o mais difícil não seria, vamos dizer, estudar medicina, mas o processo de adaptação e formação pessoal, porque você se forma pessoalmente. Você imagina que eu estudei em Cuba, um país que é da estrutura do estado do Pernambuco, né, territorial, e a população da cidade de São Paulo, ou seja, 11 milhões de habitantes. Um país pequeno, né, que um país pequeno é uma ilha que é privado, né, de não por um bloqueio dos Estados Unidos, com diversas situações, tudo que entra em Cuba ou é por navio ou é por avião. Então, assim, eu sabia que eu chegando lá eu só podia voltar ou de navio ou de avião, por terra não poderia. Então, isso para mim foi desafiador, né, porque na escola tinha quando eu me formei, foram 11 mil médicos em 2012 formados em Cuba. Então, Fidel, ele tinha esse projeto que era formar um exército de bata brancas, como ele falava, ou seja, de jalecos brancos, porque ele disse que precisava salvar a vida. Então, o projeto era um projeto ELAN, que é a Escola Latino-Americana de Medicina. Então, foram 11 mil médicos de 59 países diferentes, ou seja, culturalmente, você se forma como ser humano, né, como pessoa, e assim, o que eu digo a bagagem que eu trouxe de Cuba não foi só da medicina, né, é cultural, é uma questão humanitária, de solidariedade. De vida, né, doutora? De vida. Inclusive, eu tenho uma frase que eu carrego muito, que é sobre solidariedade, né? Que a pessoa que, por exemplo, solidariedade não é o que você dá, o que sobra, né? Solidariedade é você ofertar aquilo para as pessoas que precisam e que você tem e você pode ofertar. E você sabe que tem pessoas precisando. Então, Cuba foi um país solidário com muitos países, porque um país que, no momento que o Brasil não tinha universidades suficiente para formar seus filhos de produtores rurais, pessoas que tinham dificuldade de entrar na universidade, Cuba foi lá e ofertou, né, aquilo que ele poderia dar. Talvez ele não tivesse petróleo,
talvez Cuba não tivesse armas, talvez Cuba não tivesse outras coisas, mas ele ofertou o que ele tinha, que foi a educação e a formação, ou seja, Cuba, naquele processo que eu estive de 2006 a 2012, foi um processo que ele trouxe para a gente o que a gente chama de o que é mais humano, né? A solidariedade trazendo conhecimento através, né, de um exercício que é salvar a vida. Você se forma para salvar a vida, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer não só a Cuba, mas também o MST, e dizer assim que a base de ter ido para lá também foi por ser uma filha de assentado. Então, eu não tenho como não deixar de agradecer aos meus pais, né, por, né, entender o processo e me trazer também conhecimento sobre como eu surgi. Porque não é como uma filha de parteira que vai surgir ali do nada. Então, a filha de parteira, neta de parteira e bisneta de parteira tinha que gostar de saúde e tinha que gostar de cuidar de gente. Então, cuidar de gente não é para todo mundo. Eu Verdade. acredito que tem pessoas que precisam de vocação, né? Verdade. Não é simplesmente uma questão de status. Eu digo que hoje, se eu, hoje, com a bagagem que eu tenho, o conhecimento, se dissesse, você tem a possibilidade de mudar de curso, de fazer outra coisa, o que você faria? Eu não sei se eu faria medicina, sabe? Porque eu acredito que eu aprendi tanta coisa no percurso, que eu me formei de tantas coisas, que talvez eu pudesse também contribuir para a saúde de muita gente, sem precisar fazer medicina. Mas, Entendi. assim, hoje eu penso isso, mas eu amo fazer o que eu faço. Então, eu não me arrependo também do que eu faço. Eu digo assim, que se hoje eu tivesse, talvez eu pensasse diferente, mas não acredito que seria assim totalmente, vamos dizer, automático. Eu acredito que desde a minha redação da quinta série, o que você quer ser como eu crescer, e então eu sempre quis ser médica, e eu acredito que isso eu faço com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. E Excelente. assim, quando eu vim, aí você falou, então eu fiz esse resgate, mas só para falar como eu desenvolvi meu trabalho aqui, Uhum. eu vim trabalhar no Mais Médico, depois que eu vim trabalhar, morar no Brasil em 2012. Então, a gente passa por um processo de revalidação, né, para poder fazer a prova da revalidação e ter o CRM para poder exercer aqui no Brasil. Eu entrei no Mais Médico em 2014, foi nesse período que eu revalidei. Então, eu comecei a exercer minha profissão no Mais Médico em 2014, em Santa Luzia. Então, eu Uhum. fiquei 10 anos no Mais Médico. Então, trabalhei 10 anos como médica de família e comunidade. Então, foi um processo assim que me deu formação como base. Eu atuei muito na atenção básica, onde você vê tudo, e principalmente as principais queixas que chegam na porta de entrada. Então, numa atenção básica, você consegue resolver 80% dos problemas que chegam. E vamos dizer que a maioria do tempo, depois de um período, principalmente no período da pandemia, foi onde eu comecei a ver a necessidade de entrar para fazer estudar sobre saúde mental, porque a maioria dos problemas que chegava na atenção básica, quando eu trabalhei aqui em Estância, no processo, eu trabalhei um ano no processo de Estância, que foi no Sentinela, que foi na pandemia, nesse período, muita gente chegava com crise de falta de ar e dizendo que estava com Covid e que estava mal e que simplesmente era uma crise de pânico porque tinham perdido 3 familiares e começou a ter uma certa comoção das pessoas, o adoecimento mental do isolamento social, Verdade. o adoecimento mental pelo excesso de tela, né? Porque não tinha como segurar as crianças, então tome um computador, tome um celular, e isso foi adoecendo todo mundo, inclusive os adultos. Eu não digo que são as crianças, porque as pessoas responsáveis pelas crianças são os adultos. Então, eu Perfeito. digo que isso é uma forma, né, de adoecer também as crianças
a gente dando um celular a uma criança, a gente vai estar dando uma arma. Então, você precisa ter o controle. Então, as pessoas não tinham controle. Então, tanto os pais trabalhavam online, como as crianças viviam online. Então, isso foi adoecendo as pessoas de tal modo que eu me vi sendo psiquiatra sem o conhecimento adequado para isso. Então, foi aí que eu comecei a Tendo que atender às demandas, né, doutora? E foi aí que eu comecei, né, automaticamente entrar para o processo de fazer uma pós-graduação em psiquiatria. Também fui motivada por trabalhar 3 anos numa unidade prisional aqui de distância. Então, eu trabalhei 3 anos lá e vamos dizer que ali a maioria das pessoas que estão ali na unidade prisional, eu acredito que 80% delas estão adoecidas psicologicamente. Ou por uma dependência química, ou por um outro motivo anterior não tratado que chegou a levar a estar naquele lugar. Então, para mim, foi uma das coisas que também fizeram com que tivesse mais ainda o interesse. E detalhe, você não tem como trabalhar a saúde mental se você não tem paciência de ouvir. E muitas das vezes o que a pessoa precisa é um ouvido. Perfeito. E não um julgamento. Talvez uma intervenção, dizendo até que a pessoa talvez seja o responsável por aquilo que ele está passando. Porém, uma intervenção sem julgamento. Porque muitas das vezes as pessoas fazem a culpabilidade. Então, as pessoas já têm o receio de como eu vou falar sobre algo que eu fiz sem alguém me julgar. Até mesmo se eu não entendo que aquilo era errado. Então, acolher é a melhor forma de você trabalhar a saúde, seja ela física ou até mental. Porque muitas vezes, se você não olha para aqueles que estão na sua casa, se você não tem paciência de ouvir seu irmão, sua mãe, seu pai, se você não tem paciência de ouvir seu esposo, como é que você vai ouvir alguém? Então, muitas das vezes, o nome. Escreve o nome, pode falar. Tá, tchau, vai tomar tal medicação. Ou seja, às vezes a gente precisa humanizar o atendimento, e eu não falo só da medicina. Eu falo porque às vezes eu vou comprar alguma coisa e eu pergunto, moça, você sabe informar se isso aqui? Ela, sei não, é isso aí mesmo. Ou seja, se você está atendendo, se você é um atendente, você precisa ter paciência de ouvir o cliente, de dar a informação que ele precisa. Em qualquer área que você for trabalhar, você precisa o mínimo de interação com alguém. Então, se você não tem interação, é muito difícil. E isso que você está falando, doutora, é a realidade, porque a gente, quando lida com seres humanos, a gente não pode esquecer que são humanos, né? Então, Sim. essa característica da empatia, da escuta ativa, ela é fundamental até para que aquele processo que você está fazendo com o outro, ele possa encarar de portas abertas. Ao invés de fechar uma porta, essa isenção de julgamento, essa neutralidade, ao mesmo tempo combinada com a escuta e a empatia, vão abrir a porta, por assim dizer, do coração daquela pessoa que se está colocando ali principalmente falando sobre os atendimentos emocionais, que a pessoa já chega muitas vezes ali fragilizada, já chega fragmentada emocionalmente, ela já chega com um sentimento de baixa autoestima. Então, ao se colocar nesse lugar, ela pode se sentir ainda mais fragilizada. Então, é como você falou, né? Essa escuta, essa paciência é uma vocação mesmo, né? É algo que exige, né, uma atenção humana, né? Uma área humana mesmo, uma ciência Sim. humana, né? A E eu ciência gostei humana. muito que você... Verdade. Eu gostei muito que você falou, doutora, ao contar a sua história, eu até tomei nota aqui para eu não esquecer, sobre a importância de suportar o processo.
de entender o processo, de como esse processo dá a você uma base que vai além da profissão, né? É uma estrutura de vida, uma bagagem de vida. E com certeza essa bagagem que você trouxe te ajuda hoje no excelente trabalho que você está fazendo aqui na nossa localidade. Então, parabéns, doutora. E obrigado por trazer aqui a sua história para a nossa audiência, para o nosso podcast. Mais uma vez, é uma honra tê-la aqui conosco. E eu gostei Obrigada. muito também do que você disse, doutora, sobre a questão depois da pandemia, e entrando até no nosso tema, a gente separou um tema aqui, pessoal, vocês que estão nos assistindo, saúde mental nos dias de hoje, né? Então, depois da pandemia, doutora, a gente viu um crescimento praticamente vertical dessa autopercepção. As pessoas, eu sinto que elas começaram a olhar com um olhar de permissão de serem cuidadas, né? Antes talvez a pessoa sentisse, mas tinha aquele estigma, né, de fazer terapia, ou de fazer psicanálise, ou de ir no psiquiatra. Mas depois da pandemia, parece que as pessoas elas foram quebrando um pouco essa barreira e começaram a buscar ajuda porque realmente foram momentos mais críticos, né? Tempos críticos exigem medidas mais críticas, né? Então, como você vê, doutora, hoje, né, depois passada essa enxurrada da pandemia, como é que você vê hoje a saúde mental? Você falou um pouco também da exposição para as telas. Fala um pouco para a nossa audiência qual é a sua visão hoje da importância desse tema, da importância da gente falar sobre a saúde mental e trazer esse conhecimento para a nossa audiência. Conta para a gente. Então, veja, Juan, eu sou uma pessoa que sou defensora do SUS, sabe? Para mim, o SUS é uma bandeira que, apesar de suas deficiências, ela é um sistema que salva muita gente. Então, algumas pessoas elas dizem, ah, não funciona, não presta. Às vezes tem um plano, às vezes tem uma coisa, mas acaba indo parar no SUS depois, né? Quando precisa fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Mas quando se fala de saúde mental, né, nós precisamos avançar muito. E é uma luta muito grande ainda. E precisa se fazer uma reforma, que não teve uma reforma mais na saúde mental desde a época dos manicômios. Então, assim, desse processo para cá, não foi feita mais uma reforma na saúde mental. E é preciso fazer essa reforma, porque a saúde mental hoje nós precisamos dividir elas em uns eixos específicos. Eu costumo dizer que é a saúde mental, que é o adoecimento por drogas, e a saúde mental, as outras, que engloba, né? Porque, assim, quando eu digo por drogas, eu digo todos os tipos de drogas, seja eles ilícitos e ilícitos, porque o álcool também é uma droga. Perfeito. Então, é um adoecimento muito grande, porque vem a violência doméstica, vem as coisas consequência desse processo da drogadição, né? Então, é preciso fazer uma reforma com amplo aspecto desse sentido, porque você pega um paciente que tem um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, ou um paciente que tem uma anorexia nervosa. E esse paciente de anorexia nervosa, ele precisa ser internado em um hospital psiquiátrico porque ele está desnutrido. Como é que eu vou encaminhar esse paciente para uma urgência psiquiátrica, que é o mesmo local onde tem a urgência psiquiátrica de álcool e drogas? Que o paciente está em surto psiquiátrico e aquele não está em surto, mas ele precisa ser internado. Como que nós vamos fazer esse acolhimento, esse tratamento e o acompanhamento desse paciente? Então, quando eu falo, né, apesar de trabalhar aqui em instância no setor privado, eu digo que eu ainda não tenho oportunidade de trabalhar ambulatório de psiquiatria aqui em instância, mas eu trabalho no setor privado até porque eu tenho uma camada de pacientes
e eu preciso ter um local para atender. Então, eu tenho meu consultório, porque eu preciso atender meus pacientes, então ali eu tenho uma demanda que não é só daqui de distância. Mesmo eu trabalhando no setor privado, eu sou uma defensora do SUS. Eu trabalho em ambulatório em Pedrinhas, no município de Pedrinhas, trabalho 20 horas semanais, ou seja, 2 dias na semana eu atendo em Pedrinhas, e atendo no meu consultório e em outros lugares, trabalho no internamento do Hospital Regional, mas é um internamento interconsulta, porque a ala de psiquiatria foi fechada, né? E então, a gente trabalha nos internamentos lá, fazendo interconsulta. Porém, eu costumo dizer que se não tiver essa reforma, como nós vamos trabalhar a saúde mental no dia de hoje? É necessário. Os CAPs estão pequenos, né? Então, algumas cidades não têm perfil de CAPs, mas é necessário um CAPs. Então, é necessário alguém buscar essa luta. Então, por que não nós, profissionais de saúde? Para mim, seria muito fácil eu ficar cômoda no meu lugar, porque os pacientes estão indo no consultório e está tudo bem, que eles estão me pagando, quem pode vai. Mas e quem não pode? Entendeu? Então, eu não tenho um processo de formação, como eu falei no início, que pense no lucro, né? Eu quero pensar no processo de formação que eu tive de levar a saúde onde for necessário, independente, né, se é privado ou não, mas é importante ter essa clareza. E, assim, muitas das vezes, as pessoas falam sobre saúde mental nos dias de hoje, e tem muitas pessoas que falam, mas fulano tá doido, fulano é louco, fulano isso. O que seria uma loucura? O que seria estar doido? Ou então, melhor dizendo, o que é saúde mental? O que significa sanidade mental? Né? Eu digo que a sanidade mental, um atestado de sanidade mental, ele só vale 3 meses. Porque após 3 meses você pode ter um surto. Você está bem, do nada você tem um surto. Você pode ter um estresse, um trauma psicológico. Você pode ter qualquer situação e ter um surto psicótico, um surto de mania, enfim, mesmo sem ser um paciente diagnosticado com um transtorno bipolar ou com depressão. Pode acontecer um pode impacto acontecer. emocional e tudo muda, né, doutora? Tudo muda. Então, assim, às vezes as pessoas, elas só olham para uma situação quando estão passando por ela. E aí tem outra situação que eu digo que hoje, muitas das vezes os pais chegam na consulta com um filho com uma neuroatipia, com uma neurodivergência, né? Vamos dizer, um paciente com autismo, um paciente com TDAH, ou paciente com qualquer outra situação neurodivergente que precise de um acompanhamento psiquiátrico. Então, às vezes, nem o próprio gestor, nem as próprias estruturas da saúde, ela sabe para onde vai mandar esse paciente. Sim. Esse paciente é de neurologia ou é um paciente de psiquiatria pediátrica ou não? Quantas pessoas hoje a gente consegue fazer o diagnóstico de neuroatipia, neurodivergência na fase adulta, porque não tiveram acesso lá atrás? Consegue identificar que tem transtorno do espectro autista quando tem um filho com transtorno do espectro autista e começa a entender que aquele filho tem o mesmo comportamento que ele e que ele também tem um diagnóstico de autismo. Então, assim, são situações que nós não estamos preparados para essa alta demanda. Eu diria que o serviço de saúde mental, né, que é ofertado no nosso país, e eu acredito que na maioria dos países também não estejam preparados para esse momento. Né? E eu digo que a saúde mental nos dias de hoje não é mais luxo, ela é prioridade. Então, assim, Perfeito. As pessoas dizem, eu não tenho condições de fazer uma terapia. Eu não tenho condições de fazer, por exemplo, de marcar uma consulta com um profissional, seja ele da área, e falar sobre o que me incomoda, o que incomoda o meu sono,
talvez o que é minha fuga para compra, o que é minha fuga para comer. Por que eu não vou atrás de um tratamento sobre isso? Por que eu comecei várias faculdades e eu não consigo dar continuidade a nenhuma? Será que é um processo normal? Por que eu sou uma pessoa que recebo um salário enorme, recebo um salário bom e eu não consigo evoluir financeiramente? É um processo normal? Por que eu não posso também buscar uma ajuda no setor de saúde? Seja do clínico, vá na consulta do clínico e fale sobre isso, para que ele encaminhe você para um profissional. Vá no psicólogo, procure fazer uma terapia. Ah, mas eu não tenho condições de fazer a terapia. Porém, todos os finais de semana, as pessoas sentam nos bares e não gastam R$ 120, vamos dizer, o valor, R$ 130, o valor de uma terapia, não gasta isso, às vezes gasta 2 vezes mais, 3 vezes mais que isso. Então, Verdade. é uma questão de prioridade. Então, Perfeito. se a pessoa se prioriza, e aí compreender, eu digo que a mulher adoece mais psicologicamente e emocionalmente, por que motivo? Porque a mulher, ela, por si, ela já nasce, por si, ela já é uma pessoa cíclica, pela questão do hormonal. Então, tem o fator hormonal, tem um período da menstrual, o ciclo pré-menstrual, a parte ovulatória. Então, a mulher, ela tem, né, uns picos. Mais oscilações, né, doutora? As oscilações. E essas oscilações fazem com que ela, muitas das vezes, mulheres que não têm o diagnóstico de bipolaridade sejam chamadas de bipolar. Sim. Porque elas têm essas oscilações, mas ninguém olha como ela é cíclica, né? Então, por ser mulher, ela já é cíclica. Então, ela tem essas oscilações. E esse detalhe, doutora... É cuidadora por si, é mãe de mãe, mãe de irmão, mãe de pai, mãe de todo mundo, mãe de pet, mãe de filho, mãe é cuidadora de todo mundo, menos dela mesma. Então, eu acredito que tem isso, que é uma das coisas que eu sempre falo para as minhas pacientes, que é importante entender que a mulher, a sociedade colocou que ela é a cuidadora. Não pode ser o homem o cuidador. Mas ela nasce com essa estrutura montada. Só que ela quer ganhar o mundo. Então, ela quer ser profissional, ela tem ousadia, ela vai ganhar o mundo, mas ela não se desprende do que a sociedade diz que era dela. E ela tem múltipla função. Ela é a sobrecarregada. Ela carrega os filhos, a família, o marido e todo mundo. E ela aporta financeiramente para dentro de casa. Mas ela não consegue se olhar. O autocuidado, talvez hoje as mulheres tenham feito mais isso, e eu sempre trago isso à tona. Quantas vezes a mãe deixa de comprar algo para si para comprar para um filho? Porque a prioridade dele é ele. Verdade. Né? Então, ela pesa se ela vai comprar, vamos dizer, um celular bom para ela, mas ela compra um PlayStation para o filho. Não sei quantos, que eu não sei nem quantas gerações tem de videogame. Então, assim, eu acredito que é importante entender o que é prioridade. Se uma mãe não está boa, não está bem, se ela não tem qualidade de vida, ela não pode ofertar qualidade de vida nem saúde para o filho. Então, para você pensar no filho, você tem que estar bem. Então, a prioridade sempre vai ser você. Por mais que lhe doa dizer um não, mas é preciso. Perfeito, doutora. E eu acho que, nesse sentido, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: cuide de si mesmo como você cuidaria de uma pessoa sob sua responsabilidade. Cuide de si mesmo como você cuidaria de uma pessoa sob sua responsabilidade. Às vezes a gente tem um olhar de cuidado para o outro, mas quando chega a hora da gente se colocar nesse lugar, não, eu fico para depois.
Ah, não, qualquer coisa para mim tá bom. Ou então, não, eu como qualquer coisa. Não, olha, depois eu faço por mim. E esse depois, às vezes, é um sinônimo para nunca, né? A pessoa vai botando para depois, vai se colocando por último, por último. Diz sim para os outros, para todo mundo, e diz não para si mesmo. Então, isso acarreta também uma sobrecarga, porque eu sempre digo que quando você diz sim para todo mundo, você acaba dizendo não para si mesmo. E aí a sobrecarga aumenta, porque você disse sim para tudo, e a sua personalidade começa a se fragmentar. O seu eu, o seu emocional, o self, você começa a se fragmentar porque começa a ter mais em você de outros do que de si mesmo. Começa a ter mais de outros. E é interessante também o que você trouxe para a mesa, doutora. Muito interessante. Você estava falando sobre a questão da saúde no Brasil, né, sobre essa divisão dos transtornos por uso de substância, os outros transtornos, como às vezes você é rotulado simplesmente por uma oscilação normal, como talvez um bipolar, talvez um borderline, a pessoa simplesmente por oscilações de humor, e como às vezes até o diagnóstico ele se popularizou para as pessoas que olha, você tá te faltando um pouco de atenção, então você tem TDAH. Não, olha, você está sem atenção, você oscilou um pouquinho, não, você é borderline, olha, isso é característica de bipolaridade. Então, até nesse sentido, se popularizou a questão do cuidado, mas ainda existe uma falta de informação. Opa, opa. Doutora, tá me ouvindo? Estou, sim. Pronto, beleza. Deu só uma Travou um caída pouquinho, aqui. você, mas estou bem. Foi, foi. Então, ainda existe essa desinformação, ao mesmo tempo que a informação sobre o autocuidado ele vem aumentando. A informação sobre a terapia, sobre o cuidado psiquiátrico, cuidado emocional, cuidado em saúde mental vem aumentando, mas ao mesmo tempo também muitas pessoas ouvem falar e não entendem. E aí eu achei interessante o que você trouxe sobre a alta demanda e a importância dos profissionais ele estarem em contato, em conexão, algo realmente multidisciplinar para que possa disseminar essa informação tão necessária para os nossos dias de hoje, né? Sim, Pessoal, você que tá aqui nos assistindo, hoje nós estamos conversando, uma conversa profunda, rica, sobre saúde mental, saúde emocional, até saúde física aqui com a doutora Quinô. Ela faz um trabalho excelente aqui em Instância, com o seu consultório. Ela também atende, como ela disse, em Pedrinhas, uma excelente profissional juntamente com a sua equipe. Doutora, a gente está chegando aqui no final, na reta final do nosso podcast, mas antes eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto que você está desenvolvendo, que é o consultório Mente e Vida em Instância Sergipe, né? O pessoal que está nos assistindo, a doutora Quinô Cristina, já por 2 anos, ela é proprietária do consultório. E eu queria saber um pouco mais, doutora, como é que funciona o consultório, como é que funciona a questão da dinâmica dos profissionais, atendimento. Quem quiser aqui está assistindo a gente, gostou da sua história, se conectou, quer ir ali te encontrar, tratar com você, encontrar com a sua equipe, cuidar da sua saúde mental e emocional, como é que a pessoa faz? Fala um pouquinho desse projeto para a gente, doutora. então, veja, esse projeto, como eu falei de início, era mais um local para ter um atendimento, porque eu precisava atender meus pacientes que eu não estava atendendo mais pelo SUS aqui no município. Então, o Mente Vida foi um projeto com a ideia de ser voltado mente e vida. Não é só a mente, mas também a vida. Então, não tratar sobre saúde mental apenas, mas uma saúde integral, uma saúde voltada desde o ponto de vista física e mental. Então,
Nós temos atendimentos clínicos lá no consultório, tem outros profissionais médicos, né, tem profissionais, tem psicólogo, tem psicopedagogo, tem psicanalista, tem nutricionista. Nós temos alguns profissionais que trabalham voltado à saúde mental e tem os que trabalham na parte clínica também, né? E estamos, assim, abrindo espaço para outros profissionais também, né? Não é um espaço muito grande, mas temos também agora, estamos na parceria, porque a gente estava no centro da cidade e a gente passou ali para o Paraíso, que é uma área nova comercial. Então, lá é mais acessível, tanto para o acesso ao paciente cadeirante, o paciente idoso, como também o acesso de estacionamentos, enfim. Nesse espaço, a gente trabalha na parceria com o pessoal da fisioterapia, então lá trabalha também a doutora Cristiane Soares, que ela é fisioterapeuta, e ela trabalha com pilates e fisioterapia também de reabilitação. Tanto ela como as outras fisioterapeutas, as outras fisioterapeutas que também estão trabalhando lá. E a gente fica no espaço que é um espaço que se chama Espaço Salos Mais, né? O Espaço Salos Mais, né, que está Mente e Vida, né, consultório médico, e está Cris Soares, o estúdio de Pilates, nesse espaço Salos Mais. Salos Mais é um projeto que foi criado agora recente, que a gente unificou as áreas. Então, por que Salos Mais? Salos significa saúde em latim, e significa bem-estar, equilíbrio emocional, equilíbrio seja da parte física e mental, e também mais porque temos várias áreas da saúde que está incorporando ali nesse espaço. A gente trabalha com horário agendado, o número eu acredito que você está passando aí na tela, então está disponível o número de telefone, nossa rede social, então o Mente Vida ponto Estância, o telefone, o WhatsApp é o 799-3500-9292, aliás, 9797. Esse número é o número que a gente atende, tem nossa atendente que está lá disponível, então fique à vontade, a gente trabalha por horário agendado, porque como a gente sabe que tem muitos pacientes que são ansiosos, que não têm muita paciência de estar esperando, então a gente procura dar o melhor atendimento para que eles não estejam ali aguardando, para não ficar mais ansiosos do que já estão. Às vezes tem um receio, até o próprio tabu de ter muita gente no atendimento ou ali na entrada e está indo para um atendimento psiquiátrico ou psicólogo ou psicopedagogo. Sim. Então, a gente procura fazer com horário agendado, né, por hora marcada, para que o paciente se sinta o mais confortável possível e que seja atendido de acordo com a necessidade individualizada de cada um. Porque eu digo que a conduta ela vai ser individualizada. Não é que um paciente ansioso ele vai ter o mesmo tratamento, né, que o outro. É porque cada um tem uma especificidade, tem um biotipo, tem algumas outras comorbidades, às vezes não tem. Então, cada um é tratado individualmente, individualizado com sua crença, com sua raça, né, com sua ideologia e até mesmo com seu biotipo. Ou seja, é importante, às vezes, as pessoas só olham para a questão do protocolo de tratamento aquele e nem sempre vai ser a mesma coisa que para o outro. Embora que a gente nunca vai sair da linha de tratamento, né, e buscar medicamentos que não sejam os medicamentos padronizados dentro da saúde mental. Mas é um tratamento individualizado, procurando deixar o paciente cada vez mais consciente do seu processo de saúde e adoecimento. Porque não adianta você tratar o problema sem encontrar a causa. Então,
Muitas das Perfeito, vezes eu digo, não existe perfeito. como você trabalhar a saúde mental se você não tratar 3 pilares importantes, seja ele medicamentoso, primeiro você precisa acreditar que precisa tratar com medicamentos, e os outros, que eu diria que é tão importante quanto os medicamentos, que seja a psicoterapia, que ela é importantíssima, então Perfeito. não, uma coisa não invalida a outra, então é preciso tratar conjunto, Andam juntas, né? e a espiritualidade, porque Perfeito. nem sempre as pessoas compreendem o que seja espiritualidade e que espiritualidade nem sempre é religiosidade, porque muitas vezes as pessoas confundem. Então, eu digo que são 3 pilares de tratamentos que é importantíssimo na saúde mental e que um não invalida o outro, que é importante andarem juntos, porque isso faz parte até para poder desmistificar as coisas e isso é muito eu digo que é desafiador, né? Porque nem sempre o paciente tem fé no que está fazendo. Uhum. E é preciso ter fé, e nem sempre é religião. Mas eu digo que é preciso acreditar no que você vai É verdade, fazer. verdade. Então, muitas vezes as pessoas são levadas, elas não vão Perfeito. porque querem. Ela tem uma pressão ali para que ela vá. Então, quando Uhum. alguém busca espontaneamente, antes de chegar ao extremo do extremo, é muito mais fácil de tratar. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Pessoal, a gente conversou hoje com a doutora Quino Cristina. Ela trouxe para nós da sua história, trouxe para nós da sua expertise profissional e nos brindou e nos honrou com esse episódio maravilhoso. Os contatos dela estão aparecendo aí na tela. E agora eu vou pedir para a gente finalizar, doutora, que você deixe uma mensagem final para a nossa audiência, algo que você queira falar, algo que você queira que a nossa audiência, ao sair daqui, saia com essa ideia, com esse pensamento, com essa visão, algo que você acha que vai agregar para a nossa audiência, alguém que talvez esteja em dúvida se busca ajuda, alguém que esteja já no limite, seja físico, seja emocional, seja mental. Deixa uma palavra para a nossa audiência, doutora, por favor. Então, eu digo que tem uma coisa que é importante as pessoas, primeiro, não abra mão do seu autocuidado, né? E o autocuidado, quando eu falo, não é o autocuidado só físico, mas é o autocuidado do ponto de vista emocional, o autocuidado do ponto de vista pessoal e até de autoconhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que elas gostam de comer, principalmente as mulheres, elas gostam de fazer o que todo mundo gosta, menos o que ela não sabe exatamente quais são as vontades delas. Então, eu diria que é importante que elas, principalmente as mulheres, elas se olhem, se descubram que só existe. Tem uma frase que eu carrego muito, que é a frase de José Martí, que ele é um revolucionário cubano, que ele fala que só o conhecimento liberta. Então, não tem como você fazer algo se você não conhece. Então, procure fazer algo por você, mas com conhecimento. Procure um profissional, porque o colega do lado, o vizinho, uma amiga, o pai não é um psicólogo, a mãe não é um psicólogo. As pessoas, você está ali o tempo todo falando sobre o adoecimento, mas ninguém percebe. Procure um profissional, vá atrás de um profissional e busque compreender que o que você está passando talvez seja um processo até natural. E uma orientação pode ajudar com que você faça um tratamento sem chegar ao extremo do extremo. Então, não existe nada melhor do que conhecer. Então, o conhecimento, seja do cunho de conhecimento intelectual, mas também do conhecimento do dia a dia, até da própria
internet. Não procure ter muitas imitações, porque as imitações, elas nos trazem muitas consequências. Então, muitas vezes as pessoas hoje, elas estão vamos dizer assim, copiando um ou outro. E procure Sim. sua essência, né? Seja você, independente do que o Sua outro faz, originalidade, né, doutora? originalidade. Porque muitas vezes, eu vou fazer isso porque a moda agora é cabelo curto, porque a moda é isso. É porque a moda é emagrecer. A moda não é emagrecer. O emagrecimento é um processo que precisa ser acompanhado, porque é um dos problemas hoje que eu digo que talvez, né, também venha à tona muito sobre o processo de emagrecimento de muita gente. Então, o emagrecimento, ele não é um problema de estética, é a prevenção de muitas doenças. Então, quando você busca Perfeito. prevenir algumas doenças, você vai ter a estética como consequência. Então, não é o principal foco, não é a estética, mas sim o principal foco é prevenir uma diabetes, é prevenir o infarto e um AVC. Então, e outras coisas, e até mesmo a saúde mental. E a prática da atividade física, uma boa alimentação, enfim, uma saúde, né, baseada em hábitos saudáveis. Então, isso é importantíssimo. Pense nisso. Uma boa noite de sono vale mais que muita coisa. E às vezes as pessoas se privam de dormir porque acham que estão perdendo tempo. Então, é Verdade. importante dormir, é importante se alimentar com calma, é importante ouvir, é importante viver o dia a dia com aquele que está do seu lado. Porque muitas das vezes as pessoas dormem na mesma casa, porém não vivem juntos, né? Então, assim, individualizados dentro de uma casa. Então, isso é importante pensar, e eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque nós estamos vivendo no automático e o tempo passa. E cada dia, ontem, parece que foi ontem que nós estávamos em dezembro de 2024 e já estamos em Verdade. dezembro de 2025. Então, pense que é necessário sempre viver o hoje, mas não pensando que vai acabar amanhã, mas usufruindo do que a gente tem hoje, né? Porque a gente precisa sentir o prazer. Eu digo que é a atenção plena no que você tem. Então, precisa ter esse momento. Então, obrigada por esse espaço. Estarei à disposição em outros momentos. E fique à vontade para conhecer o espaço também. E muito obrigada mesmo. Doutora, excelente, excelente. Muito obrigado pelas suas palavras. Assim como eu tirei muito proveito, eu tenho certeza que a nossa audiência também tirou muito proveito, não só da sua história de vida, de superação, de vencer os obstáculos, os desafios, como também da visão que você trouxe para a gente sobre a saúde mental nos dias de hoje, a importância da gente olhar para nós mesmos com esse cuidado, com esse carinho. Doutora, muito obrigado. Tá convidada para mais vezes, volte quando quiser, quando tiver um projeto, vai ser um prazer recebê-la aqui e eu tenho certeza que a nossa audiência ela vai tirar muito proveito, assim como tirou no dia de hoje, doutora. Muito obrigado, um Obrigada a abraço à você. Um família, abraço. Boa noite. estamos juntos e Tchau. uma excelente noite. Eu vou me despedir aqui da doutora e vou passar agora para a nossa audiência. Doutora, muito obrigado. Vamos agora aqui para a nossa audiência. Pessoal, que aula que nós tivemos hoje com a doutora Quinoa. Excelente. Mais um episódio incrível do nosso podcast. E a gente fica muito feliz de ter a oportunidade e a honra de entrevistar pessoas com histórias de vida tão bonitas e que estão aí buscando ajudar outros com a sua profissão. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, compartilhe esse episódio de podcast com alguém que você acha que precisa e ative as notificações para não perder nada. Todos os contatos da doutora Quinoa
também vão estar na descrição desse vídeo, caso você deseje entrar em contato com ela. Como eu sempre digo, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.